Salve, salve, galera! Sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui para mais uma aula, certo? Você já sabe qual é o nosso ritual. Curte o nosso vídeo, fundamental para nós. Comenta, traz aí a sua dúvida, a sua opinião, é também muito importante para a gente. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para a gente criar aquela rede do bem aí, para ter material de estudos para a prova do Enem desse ano. Se você ainda não se inscreveu, que eu acho difícil, porque eu sei que você está aqui toda semana, se inscreve no nosso canal. E, mais do que isso, ativa o bendito sininho para ter acesso ao conteúdo diário do Enem 360, beleza? É a maior e mais completa plataforma disponível aí no YouTube e totalmente gratuita. Tudo bem ou não, galera? Perfeito? Sem mais delongas, vamos entrar num tema bastante importante para a prova do Enem, quando a gente fala aí de geografia, né? Vamos falar um pouquinho sobre climas e biomas do Brasil. Esse tema, galera, ele caiu em 9 das 90 questões que apareceram nos últimos 5 anos aí, as provas de primeira aplicação do Enem, tá certo? Isso corresponde a 10% da prova. Bastante coisa, tá? Galera, lembrando, o nosso caderno base é o caderno azul, tá? E essa questão 32 é a questão de 2015. Então pegou aí o seu caderno para você fazer as suas anotações, pegou, né, a sua caneta, enfim. E vamos lá, vamos para a questão. O texto coloca o seguinte: algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo, tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Então o texto coloca aí alguns elementos fundamentais. Ele fala, por exemplo, da presença de veredas, que a gente já vai destrinchar para você o que significa. Ele fala que essas veredas funcionam como uma caixa d'água do Grande Sertão de Minas e que, ano após ano, essas veredas vão perdendo essa capacidade. O texto é de 2014. É bom lembrar aí o contexto também, que vai facilitar muito a gente na hora de resolver a questão. Então, galera, quando a gente fala presença de veredas, e a gente já vai mostrar o que vem a ser essa formação, a gente precisa lembrar de algumas regiões e alguns estados brasileiros. Um deles é o estado de Minas Gerais, que foi apresentado no texto. A gente vai encontrar a existência de veredas dentro do território de Minas Gerais. Outro estado importante é o estado da Bahia, né? O sul da Bahia, a gente vai encontrar a existência também de veredas, né? Mas quando a gente fala de veredas no Brasil, a gente precisa dar uma atenção especial à região centro-oeste. A região centro-oeste conta com grande parte dessas veredas, né? E a gente precisa lembrar, quando a gente fala de centro-oeste, a gente está falando de predominância de um bioma específico, né, bastante importante, aí, com grande biodiversidade, que é o bioma do Cerrado. Esse bioma ele é fundamental aqui para a dinâmica das formações vegetais, a dinâmica hidrogeográfica brasileira, e também é um dos biomas aí com a maior biodiversidade do Brasil. É o segundo maior bioma brasileiro. E aí, galera, vamos lembrar também que esse cerrado ele é considerado a caixa d'água do Brasil. E por que isso acontece? Isso se dá em função da presença de nascentes ou leitos de rios de 8 das 12 bacias que a gente tem no Brasil, né? Se a gente for pegar as nascentes aí, a gente tem importantes exemplos de nascentes que se formam na região do centro-oeste brasileiro, na região de Cerrado. É o caso, por exemplo, da nascente do rio Xingu. O rio Xingu, onde a gente encontra aí a hidrelétrica de Belo Monte, ele nasce no Planalto Mato Grossense, né? Presente aí na bacia amazônica. O rio Tocantins, que forma a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. O rio Tocantins nasce no alto da Serra Dourada, em Goiás. Assim como o rio Araguaia, né, que forma essa grande bacia, nasce ali na divisa entre o Mato Grosso e o estado de Goiás. Outro rio fundamental para a dinâmica, para o funcionamento, inclusive para levar água para regiões de bastante seca aqui no Brasil, é o rio São Francisco, que nasce no alto da Serra da Canastra, em Minas Gerais, o Velho Chico, tão importante para o sertão nordestino, região de grande seca. Então, galera, a gente observa a importância do cerrado, né? A gente esquece um pouco da formação vegetal aí para falar um pouco sobre hidrografia e ver como essa formação vegetal, essa existência de veredas, ela tem um papel fundamental
no abastecimento da água doce no país. O que vem a ser essa vereda? Para a gente entrar aí no conteúdo ligado à formação de vegetação, né? A formação vegetal do cerrado. A vereda, galera, ela funciona como se fosse uma esponja. Ela se dá ao longo das áreas de mata ciliar ou mata-galeria, essa vegetação que se forma ao longo do rio, né? Que funciona como um filtro para boa parte dos sedimentos que entram nesse rio. Então ela funciona ali como um filtro para esses sedimentos, mas também funciona como uma grande esponja, retendo boa parte da umidade, especialmente nos períodos de maior incidência de chuva. Quando a gente fala de cerrado, a gente está falando de verão, né? Uma concentração das chuvas no verão, uma redução das chuvas no inverno. A vereda tem um papel fundamental, essa formação vegetal aí, localizada em solos hidromórficos, tem um papel fundamental na retenção da umidade, beleza? Então, galera, a gente entende o seguinte: as veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do cerrado, pois colaboram para a formação de vegetação xerófila. Galera, pensar em vegetação xerófila é pensar em um ambiente onde se encontra vegetação de clima seco, né? A vegetação xerófila é aquela vegetação típica de ambientes de clima mais seco, tudo bem? A gente vai encontrar aí vegetação xerófila, é o caso, por exemplo, dos cactos, especialmente no sertão do Nordeste. Tá? Formam os leques aluviais nas planícies das bacias. Galera, a formação de leque aluvial está relacionada à deposição de sedimento detrítico. O que é o sedimento detrítico? É aquele oriundo de outras rochas pré-existentes, especialmente em sopé de montanhas, tudo bem? Então, não é uma formação ligada às veredas, né? Esse nome leque, inclusive, se dá de acordo justamente com a disposição da formação. Isso se dá pelo deslocamento do rio em áreas de sopé de montanha. Fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. Galera, o sumidouro é aquela área, basicamente, onde há a percolação da água sob solo, né? Onde a água superficial ela entra em subsuperfície. Isso vai se dar em grande parte, né, nas nascentes, não necessariamente nas áreas de presença de vereda, né? As veredas vão se dar especialmente nas áreas de médio e também no baixo curso. Contribuem para o aprofundamento dos talvegues a jusante. Galera, o talvegue é justamente o ponto mais profundo do rio, beleza? E a formação do talvegue está relacionada à disposição do relevo, à declividade e também ao tipo de solo e o tipo de rocha que forma aquele leito do rio. E letra E, constitui um sistema represador da água na chapada. Nosso gabarito, né, galera? Funciona como uma esponja represando a água. Fechou? Pareceu difícil, mas acho que deu pra gente resolver, né? Então te espero na questão de atualidades, beleza? Salve, salve, galera! Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora sobre atualidades, outro tema aí bastante pertinente para a nossa prova do Enem, tá certo? Essa questão ela fala sobre globalização, galera. O tema globalização ele está dentro do conteúdo de geografia e a gente traz aqui para as aulas de atualidades temas pertinentes ao programa de geografia que a gente pode, de fato, trazer para uma discussão mais atual, perfeito? E globalização faz parte aí do programa de geografia e também do nosso programa de atualidades, perfeito? Essa questão, galera, esse tema, melhor dizendo, ele caiu em 6 das 90 questões dos últimos 5 anos, perfeito? Isso corresponde a 6,7% das provas de primeira aplicação dos últimos 5 anos. É um tema bastante relevante, perfeito? Galera, pega o seu caderno azul, essa questão é de 2015, a questão 21. Vamos ao texto. Atualmente, as represálias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros. Na China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. Galera, é muito interessante, fundamental, na verdade, a gente ver o contexto, né? O texto é de 2014 e a gente precisa lembrar que um ano antes estourou o caso Snowden. Edward Snowden, para quem não lembra, era um assistente administrativo da CIA e que era empregado, contratado pela Agência Nacional dos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência norte-americano. Em 2013,
o Snowden divulgou uma série de relatórios, inclusive programas, como é o caso do programa PRISM, que eram relatórios que mostravam iniciativas de investigação por parte do governo americano a diversos aliados, inclusive, né? Como, por exemplo, ao Brasil, durante o governo Dilma, a Petrobras, né? Então, o contexto mostrava uma iniciativa de espionagem por parte do governo norte-americano, que gerou uma grande instabilidade, né? Uma situação bastante desconfortável diplomaticamente, inclusive com países aliados aos Estados Unidos. E, galera, esse caso ele vai fomentar uma série de debates sobre privacidade e segurança no uso da internet. Embora não esteja diretamente relacionada essa questão do caso Snowden, né? O Snowden, para quem não sabe, ele se tornou inclusive um preso político, não, né? Porque ele não foi preso nos Estados Unidos, mas houve aí uma iniciativa de captura. Ele foi considerado um traidor da pátria, né? E ele foi buscar asilo. Ele conseguiu asilo inicialmente na Austrália, depois na Rússia, hoje se mantém ainda como asilado político na Rússia. E o tema do Snowden, embora não diretamente relacionado, ele fomentou um debate muito interessante sobre a questão do uso da internet, né? Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, em 2014, a gente tem a aprovação do Marco Civil da Internet, que é um marco regulatório aí, tanto para pessoas físicas quanto para provedores, né? Quanto às regras, ao uso da internet, determinados protocolos que devem ser seguidos. E a gente precisa lembrar que o caso recente aí a nossa relação, né, do tema com as atualidades, em 2018, o Facebook ele foi condenado, na verdade, foi condenado recentemente, por ter fornecido dados pessoais de seus usuários a grandes empresas de tecnologia. Galera, não é à toa, quando você baixa um aplicativo, a gente não se preocupa em ler ali as informações do contrato, mas a gente assina, a gente ratifica que os aplicativos eles podem fornecer nossas informações, inclusive, para grupos parceiros, né? Quando a gente, por exemplo, usa um aplicativo do nosso celular, a gente fala próximo ao nosso celular sobre determinado tema, alguma coisa que a gente precisa, né? Sei lá, talvez alugar um imóvel, e aparecem anúncios dos imóveis ali para a gente, como opção ali de compra, de aluguel e tudo mais, é porque a gente assinou algum aplicativo do Google, provavelmente, que permitia essa vigilância e esse uso das nossas informações. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente assina, com o que a gente usa, o tipo de aplicativo que a gente baixa, para a gente não cair em nenhum problema aí dentro da rede, tá certo? Em relação às ações tomadas pelos países contra a espionagem, né? Essas ações revelam preocupação com o quê, galera? Com subsídio industrial? Com hegemonia cultural? Com protecionismo dos mercados? Com desemprego tecnológico ou com a segurança dos dados? Galera, se a gente está falando de espionagem, óbvio que há uma preocupação quanto a questões relacionadas à soberania nacional, à segurança dos dados oferecidos dentro da rede. Perfeito? Uma questão tranquila, uma questão de interpretação de texto, uma questão importante aí para os temas atuais. Perfeito? É isso, galera. Eu espero você num próximo momento no Enem 360. Deixa seu comentário aqui se você curtiu. Valeu? Um beijo grande e até a próxima.